Você está sofrendo com inconstância no seu devocional, na sua vida de oração, ou mesmo nos pecados que você vive caindo de novo? Esse é o tema desse vídeo e se você quiser aprender como lidar com essa falta de constância, fica até o final, porque tem muita coisa preciosa que eu vou te ensinar. Meu nome é João Pedro Ancelotti Maia, tenho 5 anos de produção de conteúdo cristão aqui na internet e sou graduando em Filosofia e Teologia. Estou muito feliz de ter você aqui no meu canal. Já se inscreve e deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Eu normalmente nem peço esse tipo de coisa. E senta que lá vem história, porque a gente vai conversar hoje sobre esse tema que muita gente me manda mensagem mesmo. Esse é um dos maiores problemas enfrentados por cristãos jovens e até mesmo gente mais velha. Eu sei que as estatísticas sobre, por exemplo, a leitura diária da Bíblia entre os cristãos é baixíssima. Muita gente não lê a Bíblia todos os dias. Muita gente talvez também tenha dificuldade com orações diárias. A gente vai dar alguns conselhos que eu considero ser prudentes, falar um pouco da Bíblia também, de como ela nos ajuda a manter essa disciplina, essa constância, e também falar dos pecados que a gente comete, hora ou outra, aqueles pecados que voltam na nossa vida, que também fazem você ser uma pessoa inconstante. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para você não se sentir um peixe fora d'água quando o assunto é inconstância. Inconstância não é uma coisa que só você lida de problema. E eu não estou falando isso para amaciar o seu ego, como se fosse para tá tudo bem você ser inconstante. Eu não acho que tá tudo bem a gente não conseguir ler a Bíblia todos os dias, a gente não orar todos os dias e a gente ficar voltando para pecados. Não tá tudo bem. Isso é um problema. Isso é um problema, inclusive, pecaminoso da nossa parte. Porém, você não está sozinho nessa. Todos nós, em alguma medida, vamos lidar com essa dificuldade. Por mais que a gente, por exemplo, consiga alcançar alguma disciplina na leitura das Escrituras e na oração, a gente vai cometer pecado todos os dias. E o pecado que a gente mais quebra é o primeiro mandamento, é não amar a Deus sobre todas as coisas. Se você já não ama a Deus sobre todas as coisas, você sempre vai quebrar qualquer outra coisa, certo? Da lei. Então a gente quebra o mesmo pecado todos os dias. A gente deixa de amar a Deus sobre tudo. O primeiro mandamento sempre é quebrado por nós todos os dias. E Deus ainda assim é misericordioso com a gente. Então eu quero te lembrar de algumas verdades do Evangelho também, quando a gente for para o final do vídeo, mas eu vou separar esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, inconstância no devocional, na leitura das Escrituras. Segundo, inconstância na vida de oração. E terceiro, inconstância na vida de santidade. Inconstância no pecado seria meio complicado esse título, né? Mas vamos lá então. Inconstância na leitura da palavra de Deus. Eu quero dar alguns conselhos para vocês mais práticos. Porque, olha, eu poderia dizer para você aqui, cara, ler a Bíblia é muito importante. Você já sabe que ler a Bíblia é muito importante. Talvez você não sabe por que ler a Bíblia é importante. Você sabe que é importante, mas não sabe por quê. E a resposta mais curta que eu posso te dar, porque os vídeos no YouTube não me deixam falar por muito tempo, é que se você deixa de ler a Bíblia, você deixa de ter contato com aquilo que revela quem é Deus. E a gente tem um outro vídeo aqui no canal, você pode assistir, que fala que o nosso maior problema, a nossa maior luta é uma luta com Deus, não é uma luta com a gente mesmo. Se você perdeu esse vídeo, você precisa assistir esse vídeo. Você não pode passar dessa vida para outra sem assistir esse vídeo, sem entender isso. E como a Bíblia nos ajuda a entender quem é Deus, a conhecer esse Deus que se revela por meio do seu Evangelho, da Escritura, a gente não pode deixar de esquecer, ou de lembrar, melhor dizendo, quem é Deus. Porque todas as vezes que você peca porque você quebrou, você deixou de crer no seu coração em algum atributo de Deus. Se a palavra de Deus está o tempo inteiro falando de Deus e dos atributos dele, estar longe da Bíblia vai, inclusive, ter consequências negativas para a sua vida de santidade, porque isso significa que seu coração vai ter menos inclinação para as verdades acerca de quem é Deus. Então, isso é uma coisa muito séria, muito importante. É deixar de conhecer a Deus na sua palavra e lembrando, Deus é infinito. A gente não consegue conhecer a Deus de modo esgotado, porque a nossa mente é finita. Então ela não consegue conhecer tudo de Deus. E na eternidade a gente vai permanecer conhecendo Deus para sempre. A gente nunca vai esgotar o nosso conhecimento de Deus, porque na eternidade nós continuaremos sendo finitos no sentido da limitação da nossa razão, de ser mesmo, de ser ontológico. A gente vai viver para sempre, mas a gente ainda não vai conseguir conhecer a Deus tudo o que tem que conhecer, porque
Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, tão infinito, que vai ter coisa para conhecer de Deus a eternidade toda, ok? Isso é tão maravilhoso para a gente, só que a gente não lê a palavra dele, que é o meio pelo qual ele escolheu fazer-se conhecido por nós, a nós. Então, como que você pode deixar de ler as Escrituras sabendo que você está perdendo de conhecer o Deus infinito que você serve? É óbvio que isso talvez não seja uma motivação suficiente para você, e isso eu acho que é bem complicado. Se isso não for motivação suficiente para você, triste demais, né? Se arrependa disso, inclusive, porque isso é um pecado. Eu acredito que a segunda questão, que aí para a gente partir para uma parte mais prática, não de motivação, de intenção, mas sim de ação, né? Com essa motivação correta, né, com o coração sabendo que eu quero, eu anseio conhecer o meu Senhor, eu anseio saber quem é Ele. Eu não posso ser soberbo de achar que eu já conheço Deus, que eu já sei tudo sobre Deus, que eu já entendo totalmente. Você nunca vai conhecer totalmente, exaustivamente, como a gente está falando. Então, sempre tem algo a mais para conhecer do Senhor. Na prática, um conselho que me ajudou demais, inclusive porque ano passado eu tive um período de inconstância na minha leitura diária das Escrituras, é que eu passei a anotar e fazer isso como a primeira atividade do meu dia. Por quê? Porque todas as vezes que você vai fazer uma primeira atividade no dia, você normalmente deve começar por aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que te dá mais leseira para fazer mesmo. Não é natural ler a Bíblia, tá? Não é natural gostar de ler a Bíblia, tipo assim, acordar com um anseio gigante. Se você tem esse anseio, assim como eu tenho vários dias, não tenho todos, mas tenho vários dias que eu tenho realmente vontade de ler a Bíblia, isso só pode ser a graça de Deus atuando no seu coração. Mas naturalmente, por nós mesmos, a gente não tem vontade de ler as Escrituras. Antes, às vezes, até de sair do quarto para escovar o dente no banheiro, eu pego a minha Bíblia para ler e faço meu devocional. Eu tenho um plano de leitura anual e depois eu até marco o check feito na minha agenda, né, para eu não esquecer que eu fiz, porque tem dias que às vezes eu tenho que acordar, na hora eu já tenho que fazer alguma outra coisa, tenho que escovar o dente, tomar um café e sair de casa para fazer alguma coisa, como foi, por exemplo, hoje de manhã, que eu tive um exame 6 horas da manhã para fazer, tive que acordar super cedo, e aí eu peguei para fazer meu devocional um pouquinho depois desse meu exame, quando eu voltei para casa, era de manhã ainda, né, mas eu não tinha feito como primeira atividade do dia. E tudo isso porque estava anotado na minha agenda. Eu olhei e falei, poxa, eu não fiz devocional ainda, eu preciso fazer. Colocar na agenda a tarefa de fazer o devocional é muito importante. Tenha a agenda e coloque como prioridade. Se é muito difícil para você fazer o devocional no dia, então coloque como a primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo. Tem uma frase bem legal que chama assim, no Bible, no food, né? Então a pessoa, ela é um challenge que fizeram assim, e na internet ficou bem famoso por um tempo, em que você não comia nada antes de ler a Bíblia. Então, sem Bíblia, sem comida, né? Se eu não ler a Bíblia, eu não posso comer. Então, eu vou ler em jejum antes do meu café da manhã, né? Que normalmente as pessoas faziam. E isso ajudava elas a terem disciplina. Isso, obviamente, é uma dica prática que tem que ser acompanhada dessa motivação. Eu não estou lendo a Bíblia por ler. Eu não estou lendo ela só para cumprir uma listinha, apesar de uma tarefa na minha lista de afazeres. Apesar disso ajudar a gente na prática. Eu estou fazendo isso porque se eu não ler as Escrituras, eu vou deixar de conhecer o Deus a quem eu sirvo. E isso vai servir para Satanás e para o meu próprio coração enganoso como ferramentas para deixar de crer acerca de Deus, aquilo que tem que ser crido sobre ele. JP, eu acordo muito cedo para ir para o trabalho. Leia no caminho do trabalho se você não tem carro. Você está no ônibus, no metrô, qualquer outra coisa. Eu fazia isso quando eu estava no período da faculdade, da USP, antes de chegar na faculdade, que era umas 8 horas que começava a minha aula. Eu, 7 e pouquinho ali, lia a Bíblia, ficava uns 40 minutos ali lendo e chegava na faculdade, já tinha feito meu devocional, ficava pensando naquilo que eu tinha lido, meditando, etc. E isso foi no meu primeiro ano de conversão, inclusive ali, né, em 2019, eu tinha feito 1 ano de convertido, mais ou menos, já estava nessa pegada de ler a Bíblia inteira. Bom, pulando para a segunda parte, que eu já falei demais, eu acho que a oração ela tem uma facilidade nesses termos, porque a gente não precisa nem do celular, a gente não precisa nem da Bíblia física para ler as Escrituras. No caso de quando eu ia para a faculdade, eu não levava a Bíblia física, eu lia no celular. A oração, diferente desse ponto, ela não exige de nós nenhum instrumento específico, ela só depende de você falar com Deus de fato, né? De você
se colocar diante de Deus com seu coração focado no Senhor e fazer suas petições, né, agradecer pelo que você tem que agradecer, etc. Eu acredito que a oração, ela não tenha um ponto específico de posição, de horário. Você pode orar o dia inteiro. Cara, você vai falando com Deus quando você está dirigindo, vai falando com Deus quando você está tomando banho, quando você está indo dormir, quando você está almoçando, quando você está jantando, quando você está tomando seu café da manhã. Quando você vê uma situação na rua que é trágica ou até feliz, não sei, quando você vê uma pessoa na rua e começa a orar para que o Senhor salve aquela pessoa, por exemplo. Enfim, você pode falar com Deus o dia inteiro, de todas as formas. Não necessariamente a oração exige ajoelhar no chão para orar. Eu acho que a oração ela é mais indesculpável ainda da gente não fazer, porque a gente consegue o tempo inteiro falar com o Senhor. Você pode falar com o Senhor de olho aberto, inclusive, não precisa nem fechar. Fechar os olhos normalmente está acompanhado com uma questão de ter mais concentração, mas não de algum mandamento que é obrigatório fechar os olhos para estar orando. Eu oro várias vezes de olho aberto, quando eu estou no carro, por exemplo. Eu falo com o Senhor, me ponho diante da presença dEle, né, que está em todo lugar, e Ele nos ouve. Né? A Bíblia fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Eu acredito que há muito poder através da oração. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele diz não para muitas delas, talvez para a maioria. Ele também atende muitas das nossas orações e eu acho que a sensação de ter uma oração respondida, não tem nada nessa vida que pague isso. É muito bom ser respondido por Deus em oração. Eu acho que a motivação melhor para a vida de oração é isso. Você tem um Deus disponível, presente, que te ama, que você pode conhecer falando com Ele também, sabe? Quando a gente ora, a gente não está só falando, a gente também está ouvindo. A oração também pode ser uma maneira de ouvir a Deus. Quando você pede alguma coisa, eu não estou falando aqui de ouvir audivelmente Deus te respondendo como se fosse um telefone, mas eu estou falando de ouvir a Deus no sentido de que todas as vezes que a gente ora, a gente se coloca diante de Deus em submissão. A oração, ela pressupõe submissão. Ela pressupõe que somos humanos, que não somos divinos, no nosso caso. Que nós não temos o poder para fazer as coisas, que nós não temos capacidade para fazer milagres, que nós não temos capacidade de mudar algumas coisas que só Deus pode mudar. O fato de Jesus ter assumido forma humana e ter orado, ter falado com o Pai, é, acima de tudo para nós, exemplo de que a humanidade precisa se pôr diante de oração. Quando Jesus se torna homem, ele ora, porque parte de ser homem é orar, parte de ser, mostrando a sua submissão, inclusive à missão do Pai, que era a morte dele na cruz, é a oração. E Jesus, várias vezes antes de tomar decisões importantes, de ir para alguns lugares, ele ora. Não porque necessariamente, ao ouvir a Deus, e aqui para nós, né, quando a gente pega para o nosso caso, vai significar você ter uma voz audível na sua mente. Mas porque até quando você pede coisas e você se dobra diante da vontade de Deus, dizendo, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, isso já é uma maneira de ouvir a Deus, no sentido de que você já está cumprindo aquilo que a palavra diz, que é, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo, como Tiago 5, Tiago 4, melhor dizendo, vai falar para a gente. Então, a gente ouve a Deus quando a gente se submete em oração. Oração é uma maneira de conhecer o Senhor e de ser mudados também. Eu acho que a oração ela não muda Deus, a Bíblia não diz que ela muda Deus, mas a oração ela nos muda. Ela faz com que a gente, até quando pedimos coisas para Deus e Ele nos atende, a gente sempre, mesmo que Ele não nos atenda ou que Ele nos atenda, sempre terminamos com seja feita a tua vontade, assim como Jesus nos ensinou, mostrando que a gente também está sendo mudado, que a gente está querendo muito alguma coisa, mas a gente está dizendo, Senhor, mas o Senhor sabe o que é melhor. Então o Senhor vai ouvir essa oração ou não, se for da tua vontade, se o Senhor achar que isso é bom, que isso é agradável. Então, para finalizar, com relação à inconstância dos pecados, e isso aqui entra numa parte muito importante, cada não que você vai dizer para o pecado,
vai fortalecer a sua busca por santidade. Isso é uma frase que eu gosto demais. Eu falo disso, inclusive dentro do Clube Fé e Razão, num curso sobre pornografia, masturbação e evangelho, porque a gente tem a sensação de que o pecado ele é muito forte, mais forte do que a gente. E isso não é verdade. O pecado não é mais forte que um crente. A gente foi vencido da escravidão do pecado, segundo Romanos capítulo 8, e Paulo ensina pra gente que agora a gente pode viver segundo as justas exigências da lei. Então a gente peca, no fundo, porque a gente de fato quer, e não porque a gente é inocente e não sabe do que a gente está fazendo. É óbvio que existem pecados que a gente não sabe que cometeu, né? A gente não lembra e etc. O salmista fala bastante disso. Mas o ponto aqui é que a maioria daqueles pecados que a gente sabe que a gente cai de novo são pecados conscientes. A melhor maneira de lidar com eles é tendo em mente duas coisas. Primeiro, o pecado não é incontrolável. Se você começar a acreditar que o pecado ele é maior e mais forte do que você vai ter dificuldade de vencer ele, porque você já assumiu isso. Você já vai estar mais fragilizado quando ele vier. E segundo lugar, cada não que você diz para o pecado, isso fortalece sua busca por santidade. Não se esqueça disso. Se você tiver em mente que se você disser não para o pecado hoje, você vai estar mais forte amanhã quando a tentação vier, daqui 365 dias a força desse pecado não vai mais estar maior. Por isso que quando eu parei a pornografia com 19 anos, mais ou menos eu tinha, faz 5 anos então isso, lá em 2020, eu achava que era impossível. Falei assim, cara, não é possível, isso aqui é muito forte. É um negócio que dá muito prazer, né? Poxa, meu organismo, né? Minha parte biológica até, não é só uma questão espiritual isso aqui. Então, eu achava que era muito mais forte do que eu. E a primeira vez que eu disse não, e depois a segunda, a terceira e a quarta, e até hoje, 5 anos depois, eu percebo que as tentações não foram completamente embora, ainda tem tentações com as quais eu lido, mas elas estão muito mais fracas do que eram em 2020, por exemplo, 2019, quando ainda estava assistindo sites pornôs, enfim, com o problema da masturbação também. Então, eu acho que essas duas coisas, tendo muito em mente, te encorajam, sabe? Existem boas motivações para a gente largar os pecados. Eu acredito que a principal delas é que a gente também vai ser recompensado pela nossa vida de santidade. A Bíblia fala lá em Hebreus que aqueles que Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que acreditam em Deus, porque aqueles que creem precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, né? Ele é recompensador daqueles que buscam a Ele. Ou seja, a sua santidade vai te dar galardão no céu. E isso é uma coisa que a Bíblia não nos proíbe de pensar. Toda vez que eu disser não para o pecado, eu vou ser recompensado por isso. Não porque eu mereço, não porque isso é um mérito meu, porque isso é a resposta da graça de Deus e da imagem de Jesus que está sendo formada em mim. Mas é como se você tivesse uma recuperação de escola e seu pai fala assim, olha, eu vou te dar um presente se você passar. Cara, não é mais do que sua obrigação passar, né, na recuperação. Mas ao mesmo tempo, é um agrado que seu pai está te dando, uma motivação para você passar de ano. Então, é a mesma forma o galardão. Não é que a gente merece o galardão. Ele também é fruto da graça, mas ele é um motivador que Deus dá pra gente. Sobre isso, eu acho que resta falar que a gente precisa, portanto, ser maduro. Porque quem é maduro vai ter tudo isso num pacote. Você é uma pessoa que precisa de maturidade, precisa crescer para ser mais parecido com Jesus. E para isso, eu tenho um módulo de maturidade dentro do Clube Fé e Razão, que é de verdade a plataforma de teologia mais barata de todas, muito tranquila de entender, para quem nunca começou teologia, para quem quer aprender mais sobre vida cristã, sobre provas da existência de Deus, sobre pecados dos mais variados e para crescer teologicamente nessas questões todas, você pode clicar aqui no link da descrição aqui embaixo, tem milhares de alunos que já estão entrando, curtindo pra caramba, a gente tem realmente muitos testemunhos e é muito melhor do que eu vou conseguir descrever para você aqui nesse vídeo do YouTube, mas eu tenho certeza absoluta que você vai curtir muito
É só clicar aqui no link da descrição e ver. Você vai se surpreender, porque todo mundo fala, JP é muito barato, não é possível que seja tão barato desse jeito. Pois é, porque a gente tem a intenção de ser muito acessível. A gente não quer aqui, obviamente que isso é um trabalho, né? Porque tem preparação das aulas, são mais de 92 aulas até agora. Dá muito trabalho para preparar. Cada aula, por exemplo, do Fé e Razão, que é um curso de apologética lá dentro, demorou para mim, em média, 4 horas para eu fazer. E são 27 aulas até agora. Então, só para você ter ideia de que dá muito trabalho, é muito complicado e complexo fazer. Eu estudo pra caramba. Olha a quantidade de livros que tem aqui, que eu estudo, que eu leio para preparar essas aulas. E é tudo teologia, tudo de livro teológico mesmo. Você vai aprender muito teologia, pode ter certeza, é um lugar seguro, confiável e é o que eu falei, muito acessível também. Para estudar teologia sem precisar pagar uma faculdade, por exemplo, sem precisar fazer trabalho, prova, etc. Então, clica no link aqui na descrição, vai ser muito bom te ver lá e também ver o seu testemunho, que eu tenho certeza que você vai querer testemunhar de falar que é tão legal o Clube Fé e Razão assim. A gente se vê no próximo vídeo, deixa sugestões nos comentários de vídeos que vocês querem ver das próximas vezes e um beijo, um queijo, tchau.